Bom, crianças, vamos lá. Nós vamos começar falando de ondulatória, tá? Forte tema para Enem, assunto que a gente já viu parte de ondas em ótica, né? A gente finalizou lentes nas aulas presenciais esse ano. É um assunto legal, vai explicar vários fenômenos do nosso dia a dia aí, tá? Primeiramente, nós precisamos de entender o conceito de onda. O que é uma onda? Denomina-se onda o movimento causado por uma perturbação através de um determinado meio. Então, onda, gente, é uma perturbação causada, tá? Por exemplo, esse pulsador aqui, ó, conforme ele pulsa na superfície da água, vamos fazer de novo, ó. Conforme ele pulsa na superfície da água, conforme ele vai tocando na superfície da água, ele vai gerando ondas. Esse desenho, essa configuração que está sendo feita aqui, isso aqui são as ondas se propagando na superfície da água, tá certo? Essa onda foi causada por uma perturbação. O agente que causou essa perturbação foi esse gotejador aqui. Uma propriedade muito importante da onda, galera. Uma onda, ela propaga apenas energia, sem propagação de matéria. Uma onda propaga energia sem propagação de matéria. Então, a onda só vai propagar energia. Não tem transporte de matéria. Se você for olhar para esse ponto, está se movimentando, conforme a onda vai passando, esse ponto, ele sobe e desce verticalmente. Ele não vai para frente. O que está passando por ele é apenas a onda, ok? O transporte, a onda não transporta matéria, apenas energia. Eu já ouvi falado. Um exemplo de onda é o som. Vocês vão lembrar das ondas que nós comentamos de ondulatória. O som é uma onda, né? Quando eu falo, conforme eu falo, as cordas vocais vibram e essa vibração chega ao teu aparelho auditivo, o ouvido. Pessoal, a letra aqui fica feia, viu? Porque eu tô com uma mesa digitalizadora aqui, mas não fica tão bonita a letra não, mas dá para entender. Depois, se não entender, pede que eu explico de novo. Se a onda propagasse matéria, seria muito nojento a gente conversar, porque a baba, né, o ar que está na minha boca, chegaria até você. Seria bem nojento isso. Então, o principal ponto que você tem que lembrar é que uma onda não propaga matéria, apenas energia. Onda é propagação de energia. Então, aqui, voltando nesse exemplo, quando o pulsador toca na água, ele está fornecendo para a água energia, ele está transferindo energia. Pensa você com uma bacia cheia de água. E essa água está tranquila. Aí você deixa cair uma pedra nessa bacia. Ondas que foram foi a transferência da energia potencial gravitacional da pedra foi transferida para a água. Ok? Tem aqui alguma dúvida? Silêncio. Vou entender que não tem dúvida. As ondas, nós vamos classificar as ondas em 4 classificações. A primeira classificação é em relação à natureza. Quando eu falo em relação à natureza, é o que produziu a onda, tá? A primeira onda é a onda do tipo mecânica. Um exemplo de onda mecânica é o som. A onda mecânica precisa de um meio para se propagar. A onda mecânica precisa de um meio para se propagar. Ou seja, no vácuo, o som não se propaga. Quando eu assisto um filme de Guerra nas Estrelas e eu ouço a nave explodindo, é puramente ficção, porque no espaço há vácuo e o som não se propaga no vácuo, ok? Precisa de um meio material, precisa do ar, precisa da parede, precisa do chão. Os índios, quando eles as tribos indígenas guerreavam, eles colocavam o ouvido no chão para saber se os inimigos
estavam se aproximando, porque a velocidade do som no sólido é mais rápida que a velocidade do som no ar, tá? E o outro tipo também são as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, o exemplo clássico que a gente dá é a luz, como a gente viu em ótica, né? A gente viu que a luz é uma onda é uma das ondas eletromagnéticas, né? Que são várias. Nós temos ali as ondas de menor frequência, as ondas de rádio. Depois nós temos micro-ondas, e aí vai, luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama, e aí vai. Todas essas ondas são ondas eletromagnéticas, elas transportam energia. Só que uma onda eletromagnética, ela se propaga no vácuo. Tanto é que a luz solar chega do Sol até nós, porque ela é transmitida através de uma onda eletromagnética, que é a luz. Se a luz não fosse onda eletromagnética, nós não receberíamos a luz solar. Beleza até aqui? Pessoal, fala comigo, porque dar aula online já é uma bosta. Se vocês não falar, fica ruim. Alguma dúvida? Não? Quem que falou? Foi o Luiz? Não, quem foi? Tocamos o barco, então. Vai. Então, a primeira classificação é em relação à natureza. Ou ela vai ser mecânica ou ela vai ser eletromagnética. Beleza? Quanto à direção, segunda classificação, nós vamos ter unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. O que significa unidimensional? Óbvio, né? O nome fala uma dimensão. Por exemplo, uma onda se propagando em uma corda. Ela está se propagando em uma única direção. Por exemplo, a direção horizontal. Onda bidimensional, ou seja, duas dimensões. Por exemplo, a onda caindo em cima, dentro da bacia de água. As ondas formadas na superfície de ar, a onda se espalhou, ó, em duas dimensões, por isso bidimensional. E onda tridimensional, três dimensões. A luz é uma onda tridimensional. Então vamos lá. Mecânica e eletromagnética. Quanto à natureza, o que produziu essa onda? Unidimensional, bidimensional, tridimensional, com relação à direção de propagação. Agora, em relação à direção de vibração, como as moléculas vão vibrar, transversal, a, 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 a vibração transversal é quando a onda, a velocidade da onda e o movimento das partículas são perpendiculares. Fica melhor. A transversal, ela executa o movimento de sobe e desce. Na prática, uma onda transversal é isso. Executa o movimento de sobe e desce, como no exemplo aqui do lado. A velocidade e o sentido de vibração das moléculas, das partículas, são perpendiculares, ou seja, 90 graus. A onda longitudinal, a velocidade de propagação e o sentido de movimento das partículas é paralelo. O exemplo é a mola maluca. Na onda transversal, a partícula executa movimento de sobe e desce. Na onda transversal, a partícula executa movimento de sobe e desce. Na onda longitudinal, a partícula executa movimento de vai e vem. Lembra da mola maluca. Uma onda longitudinal, por exemplo, é o som. O som é uma onda longitudinal. Longitudinal e tridimensional, ok? O som é tridimensional. Mas nós vamos estudar o som lá em acústica, não é agora. Só para você entender aqui esse conceito de frente de onda,
O que é frente de onda, gente? Frente de onda é o que vai separar a região que foi atingida da região que não foi atingida. Então pensa assim, ó, pensa aqui nessa onda bidimensional, tá? A gente vai desenhar a frente de onda quando essas ondas forem bidimensionais, tá? A cara de uma onda bidimensional, ela pode ser circular, como essa aqui, como esse exemplo, né? Circular ou plana. Vai depender da onda gerada, né? De como foi gerada essa onda. Pensa que a gotinha de água caiu aqui, ó, na bacia, tá? E formaram-se as ondas. A frente de onda são todos os pontos, vamos falar assim, conceitualmente falando, são todos os pontos que estão em concordância de fase, ou seja, são todos os pontos que são rigorosamente o mesmo movimento. Vamos pensar assim, isso aqui é um desenho, né? Mas vamos pensar na ondinha lá. Vamos pensar na ondinha lá, que é mais fácil, a transversal. Essa aqui é mais fácil de entender. Vamos pensar assim, ó. Pontos aqui, ó. Esse ponto e esse, eles estão fazendo o mesmo movimento. Eles vão descer e subir juntos. Então, frente de onda é isso. A frente de onda, ela vai separar a região que não foi afetada da região que foi afetada. Isso é região, beleza? Ótimo, vamos lá. Até aqui alguma dúvida? Manifestem-se aí, pessoal, pelo áudio, que eu não vejo o chat agora. Não? Pessoal, o que é um fenômeno periódico? Essa palavra já apareceu para nós em ótica. O que é um fenômeno periódico? O fenômeno periódico é que sempre se repete no mesmo intervalo de tempo. Por exemplo, lunares. Quantos dias demora uma fase lunar? Responde aí para mim. Milena, quantos dias demora, Milena, uma fase lunar? Milena, gente, vocês estão me ignorando. Beleza. Uma fase lunar demora 7 dias. De 7 em 7 dias, as fases lunares mudam. Outro exemplo periódico, o ano. De 1 em 1 ano, a Terra dá uma volta completa ao redor do Sol. Ok? Isso são fenômenos periódicos. Fenômenos periódicos que se repetem no mesmo intervalo de tempo. Aí aqui, nós vamos ter o conceito de período e frequência. Nós já comentamos isso em aulas passadas, mas a gente vai agora formalizar melhor esse conceito aqui. O que é o período? Eu vou chamar de período, eu vou usar a letra T maiúsculo. O período, eu vou usar a letra T maiúsculo. O período é o tempo de uma oscilação ou de um fenômeno completo. Então fala assim, qual é o período da fase lunar? Aí você vai me responder 7 dias. Beleza? Período é o tempo gasto de uma oscilação completa. Isso é o período. Frequência. Deleta isso aqui, ó, por enquanto. A frequência. Número de oscilações por unidade de tempo. Vocês já devem ter ouvido falar no nome RPM. Não é uma banda de música. RPM é rotações por minuto. Então, se eu falo que a rotação do motor é 60 RPM, essa é a frequência dele. Isso significa que a cada 1 minuto ele dá 60 voltas. Isso que é frequência. É quantas voltas por unidade de tempo. Então vamos lá. Período, o tempo gasto em uma oscilação completa. Vamos imaginar no movimento circular, uniforme, que é um movimento, que é um fenômeno periódico. Período, o tempo que a pessoa vai dar uma volta completa. Frequência, quantas voltas a pessoa vai dar por unidade de tempo.
Se for voltas por segundo, a unidade vai ser hertz, tá? Então, devem ter ouvido falar nas ondas, sei lá, tipo AM 95,5 Hz. É a frequência da onda sonora. Isso significa oscilações por segundo, ok? A frequência é Fzinho minúsculo. Qual que é a relação, qual que é as formulazinhas que eu tenho? Para achar a frequência, então eu vou pegar o número de oscilações e dividir pelo tempo que gastou essa quantidade de oscilações. Ou então, eu posso fazer a relação entre frequência e período. A frequência é o inverso do período ou o período é o inverso da frequência. Eu posso usar essa relação também. Então, por exemplo, se eu falo que o período, lá, né, que o cara demora 30 segundos para dar uma volta completa, e eu quero achar a frequência, então eu vou falar assim, ó, que a frequência, o período, falei, é 30 segundos, tá? A frequência vai ser 1/30 segundos. Nesse caso, vai ser hertz. Beleza? Gente, se a frequência for dada em hertz, para a frequência ser dada em hertz, o tempo tem que ser dado em segundos. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma? Continuando. Elementos de uma onda. Nós temos aqui uma onda transversal, ou seja, a velocidade de propagação e o sentido de movimento são perpendiculares. Então, a onda está propagando-se na horizontal, o azul é a propagação da onda, e as partículas estão se movimentando na vertical. Beleza? Quais são os elementos da onda? Nós vamos ter as cristas, o vale e o comprimento de onda. Então, crista é a máxima oscilação para cima. Ó, crista, crista, crista. Outra crista. Mais um. Agora, nós vamos ter os vales. Os vales são a máxima oscilação para baixo. Então, ó, vale, vale e vale. O que que é um comprimento de onda? Menor ou melhor? Menor não, né? Distância. Vou apagar aqui. Depois vocês verem o vídeo, vocês anotam no caderno de vocês. Distância entre dois pontos em concordância de fase. Poxa, Alexandre, não entendi porra nenhuma que você falou. Pensa assim, ó. Pensa na onda passando aqui. Vamos lá no primeiro slide. Aqui, ó. Pensa em dois pontos aqui, ó. Pensa num ponto aqui e outro aqui, ó. Pensa nessas duas bolinhas. Pensa que tem outra bolinha aqui, ó. Elas vão subir e descer ao mesmo tempo. Isso é concordância de fase. Elas executam rigorosamente o mesmo movimento. Então, esses dois pontos aqui, ó, todos esses pontos da crista, eles vão fazer o mesmo movimento, subir e descer juntos. Todos esses vales vão subir e descer juntos. A amplitude, essa distância que ela é chamada de amplitude, é a distância de uma crista até o ponto de equilíbrio, até o ponto de repouso. Pensa que isso aqui é uma corda, tá? Aqui seria a corda esticada, essa linha de referência aqui. Beleza? Como é que eu encontro o comprimento de onda, que nós vamos chamar de lambda? Lambda é o comprimento de onda. Você tem três maneiras para você encontrar o comprimento de onda. Distância. Distância. Vou colocar assim, eu não vou escrever não. Vou só escrever aqui para vocês lembrar depois. Ah, a primeira maneira para você achar o comprimento de onda, o lambda,
é distância entre duas cristas. Ou seja, ó, isso aqui é um comprimento de onda, certo? Distância entre duas cristas. Segunda forma de achar o comprimento de onda. Distância entre dois vales. Ó, tá aqui. Ou o lambda também vai ser uma oscilação completa, que é o que está representado na área a seguir, ó. Então vai lá. O que é uma oscilação completa? Subiu, desceu, desceu, subiu. Isso é uma oscilação completa, uma onda transversal. Ela executou o movimento inteirinho, ó. Subiu, desceu, desceu, subiu. Olhando para a onda você vê, mas lembra que esses pontos estão parados, né? Ele está fazendo assim, ó. Tá aqui embaixo, sobe, desce, desce, sobe. É isso que vai acontecer. Então são essas três maneiras que você tem para achar o comprimento de onda, beleza? Tem que lembrar disso aqui, ó. Essa aqui é a velocidade de propagação, ela é chamada de equação fundamental da ondulatória. A formulazinha que você vai ter nessa matéria, tá? Se eu não me engano, não tem outra não, vai ser a única que nós vamos usar. Além da frequência, só mais essa. A velocidade de uma onda periódica, o que é uma onda periódica? A onda periódica, ela sempre viaja com velocidade constante. Só que a velocidade de uma onda, ela vai depender das condições do meio. Então, vamos pegar, por exemplo, a velocidade do som. O som, ele viaja com velocidades diferentes, até mesmo no ar. A velocidade do som no ar, ela é de aproximadamente 340 metros por segundo. Mas as condições climáticas interferem nisso, tá? Só para efeito de curiosidade. Deixa eu ver se eu pus uma tabela aqui. Não, não pus não. Como que você vai achar a velocidade de uma onda? São duas formas que você acha a velocidade de propagação. Ou você usa velocidade é igual lambda sobre t, lambda, comprimento de onda, t, período, ou você acha fazendo velocidade é lambda vezes f. O período tem que ser dado em segundos e o lambda, como é comprimento, ser dado em metros. Se o comprimento for dado em metros e o período em segundos, a velocidade vai ser dada em metros por segundo. Se eu for usar a segunda fórmula para achar a velocidade, lambda vezes f, para a velocidade ser dada em metros por segundo, a frequência tem que ser dada em hertz, como expliquei, oscilações por segundo, e o lambda tem que ser dado em metros. Tem uma formulazinha tem uma frasezinha que a gente fala para você decorar essa fórmula, que ela é assim, ó. Você lambe faca. Você lambe faca. Não é muito boa, mas é legal para decorar, tá? Lembra a diferença de período e frequência. Período, quantidade de tempo para dar uma oscilação completa. Frequência, quantas oscilações a cada unidade de tempo. Se for hertz, oscilações por segundo. Meninos, alguma dúvida até aqui? Eu duvido que ninguém tem dúvida. Mãe, para de gritar. Alguma dúvida? Liga o microfone e fala. Eu tenho. Pode falar. Quem tá com dúvida? É a Milene. Milene, você tá com dois celulares aí ligados? Tô. Então desliga o áudio Peraí, de eu um. desliguei um. Por que você tá com dois? Eu não entendi essa última parte da fórmula. Qual fórmula? As duas? Milene? Tá ouvindo? É que deu eco aqui, ó.
Tá sem eco, pode falar. Milene, Oi. desliga o som do outro celular, só isso. Pronto, desliguei. Tá, qual que é a dúvida? Mas eu não tô escutando aqui. Só que você não tá ouvindo. Hum. Bom, você Aí, foi. pode falar. Qual que é a sua dúvida? Eu não entendi aqui a explicação da forma com relação na unidade de medida que tem que colocar no final. Ah, tá. Então, pera aí, então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Ó, velocidade no sistema internacional é metros por segundo, certo? Certo. Beleza. Então, a velocidade tem que ser metros por segundo. Se a velocidade é metros por segundo, o lambda tem que ser dado em metros e o tempo tem que ser em segundos. Beleza? Se for Porque nessa se não relação, tiver, eu tenho que fazer transformação? tem que transformar. Por exemplo, se a gente falar que o período é 30 minutos, aí você tem que transformar para segundos. Beleza? Beleza. Agora, nessa outra fórmula aqui, ó, de novo, se a velocidade for metros por segundo, o comprimento de onda tem que ser dado em metros, só que a frequência tem que ser dada em segundo, em hertz. Por quê? Porque a frequência em hertz é a quantidade de oscilações em um segundo. Entendeu? Aham. Só isso a dúvida? Sim. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos fazer um exercício então. Esse exercício, ele está lá no Google Sala de Aula, no material que eu postei para vocês. Quando você entra no Google Sala de Aula, você vai entrar em atividades e logo lá em cima vai estar escrito uma atividade assim, material a ser utilizado. Vai ser uma lista de exercícios, tá? Essa lista de exercícios eu vou fazer ela durante as aulas online. E nós, se voltar presencial e não conseguir terminar, a gente vai, acho que a gente vai conseguir acabar ela online sim, tá? Mas se não acabar, é o nosso material. Esse slide eu vou postar junto com o vídeo no tópico aula dia 30/4, tá? Vamos fazer esse exercício aqui, eu vou fazer junto com vocês, ó. Esta figura é o exercício 1 mesmo da lista que você vai ter, tá? Só presta atenção, depois você volta o vídeo e resolve ele no seu caderno. Esta figura representa uma onda que se propaga em uma corda. Com base nela, determine a amplitude. A amplitude da onda. Gente, a amplitude é a máxima oscilação, certo? Bom, se daqui até aqui tem 1,6, daqui até aqui tem quanto? Quanto vale a amplitude? Pode participar. 53 53? 53 do quê? centímetros. Opa, não. 0,53 milímetros. Vamos fazer a divisão? Ó, 16 dividido por 2. Vou fazer o quê? Vou ajustar as vírgulas, né? 0 aqui, corta aqui. 16 dividido por 20, não dá, né? Então, vou colocar o 0 aqui e 0 aqui. Beleza. Cancelo, cancelo. 16 dividido por 2 dá 8. 8 vezes 16, 16 não sobra nada. Então, a amplitude é 0,8 centímetros. Essa é a amplitude da onda. Agora, letra B. Quem respondeu, eu não lembro o nome de quem respondeu, eu não reconheci pela voz, mas o raciocínio foi, só errou na divisãozinha mesmo, mas a ideia era dividir por 2. O comprimento de uma onda. Ele quer saber o comprimento da onda, um lambda. Ó, se a gente for recordar, eu tenho 3 maneiras para descobrir o comprimento da onda. Distância entre dois vales, duas cristas, ou de uma oscilação completa. Do jeito que o desenho está me dando aqui, ó, veja só. Eu tenho
aqui. Essa distância é a distância de um lambda. Para chegar a outro lambda, ó, eu tinha que ter outra... Para chegar a outro lambda, eu tinha que ter outra crista. Como eu não tenho outra crista, eu tenho um vale. Então, a distância de uma crista a um vale é meio lambda. Então, eu tenho um lambda mais meio lambda. Isso aqui dá 2,25 centímetros. Um lambda mais meio dá 1,5 vezes lambda. Vamos fazer... vamos fazer assim mesmo, com decimal. Poderia fazer com fração. Mas vamos fazer com decimal que dá na mesma coisa. 1,5 lambda é igual a 2,25. Somente um lambda, como é que vai ser? Somente um lambda vai ser 2,25 dividido por 1,5. Quanto que dá isso aqui? O lambda vai ser 2,25 dividido por 1,5. Ajusta a vírgula, ajusta e corta, né? 125, 225 dá para dividir por 150, uma vez. Uma vez vai sobrar 75. 75 não dá para dividir por 150. Então, põe o zero aqui, vírgula. 750 dividido por 150 dá 5. Então, quem quer perguntar? O lambda é 1,5. Só que se eu for olhar para a unidade aqui, ó, é 1,5 centímetros. 1,5 centímetros. Alguma dúvida? Professor, onde o senhor tirou esse 1,5? Você entendeu esse passo aqui de como é que eu cheguei no 1,5 vezes lambda? Não. Não? Ó, ele falou que daqui, ó, que daqui até aqui vale 2,25, certo? Certo. Para achar um lambda, eu tenho três possibilidades. Ou distância de crista a crista, vale a vale, ou oscilação completa. Se eu pegar daqui até aqui, eu sei que eu tenho um comprimento de onda, certo? Certo. Para ter outro comprimento de onda, eu teria que ter outro vale aqui, ó. Perdão, outra crista. Mas o exercício não me deu a distância até aqui, ele me deu até aqui, ó. A distância entre uma crista e um vale, metade do comprimento de onda. Então, eu tenho um comprimento de onda mais meio comprimento de onda para dar 2,25. Eu escrevi aqui, ó. 1 lambda mais meio lambda é 2,25. 1 mais meio dá 1,5, certo? Certo. 1,5 vezes lambda é 2,25. Se eu quero só achar o lambda, eu vou passar 1,25 dividindo. 2,25 dividido por 1,5. Perdão, vou ter que passar 1,5 dividindo, né? Dá 1,5. Entendeu? Uhum. Mais alguma dúvida, gente? Próximo exercício. Esse aqui eu vou deixar vocês pensarem, vocês vão falar a resposta. Ondas sonoras não podem se propagar no meio contendo... Pensem aí. A hora que chegar na resposta, liga o som e me fala. O vácuo. Vácuo. Por quê? Porque as ondas não podem se propagar, tem que se propagar em algum meio. Porque a onda sonora é uma onda Mecânica. mecânica. Isso. E as ondas mecânicas precisam de um meio para se propagar. Por isso, a alternativa correta é a letra A, vácuo. Mais uma. Em uma conversa entre amigos, toda vez que a gente vai resolver exercício, a gente vai grifar aquilo que é importante. Eu sempre falo isso. Em uma conversa entre amigos,
frequência típica da voz é de 1000 Hz. Sendo a velocidade no ar igual a 1.224 km por hora, o comprimento da onda será... Ó, depois que eu grifei, eu já sei o que eu tenho e o que eu quero. Eu sei que a frequência é 1000 Hz. Eu sei que a velocidade é 1.224 quilômetros por hora. E eu quero descobrir o lambda. A fórmula que relaciona essas três variáveis é a fórmulazinha do você, lambe, faca. Você, lambe, faca. Ele quer descobrir o lambda. Só que se eu for olhar para as unidades, ó, tá em centímetros e em metros. Bom, como é que eu vou achar? Como está em centímetro aqui, gente, em metro, eu sei que aqui está errada a unidade, ó, porque se está em hertz, eu vou ter que transformar essa velocidade para metros por segundo. Para fazer isso, eu tenho que dividir por 3,6. Quem está com calculadora aí, faz para mim rapidinho. 1.224 dividido por 3,6. Quanto dá? 340. Então, a velocidade do som vai ser 340 metros por segundo. E eu quero descobrir o lambda. Agora, como aqui tem metros por segundo e a frequência está em hertz, basta substituir na fórmula. A velocidade, 340. Toda vez que eu resolvo o exercício, eu sempre escrevo a fórmula. É uma maneira de memorizar. Velocidade 350, o lambda é o que eu quero descobrir. Aliás, 340, né? Desculpa. E a frequência é 1000. Se eu quero achar só o lambda, eu vou pegar o 340 e dividir por 1000. Dividir por 1000 é a mesma coisa que andar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. 0,34 metros. 0,34 metros é a mesma coisa que 34 centímetros. Alternativa correta, letra A. Esse é o exercício 5 do seu material. Eu copiei e colei aqui, tá? Então tá igualzinho o seu material. Alguma dúvida? Gente? Não. Bom, qual que é a tarefa que eu vou deixar para vocês? Além de copiar a parte teórica que eu vou colocar para você no slide, eu vou postar lá, não vai estar essa rabisqueira não, vai estar o slide bonitinho. Copiar a parte teórica, copiar os exercícios que eu passei e responder. Você vai copiar e responder os exercícios 7 e 8 da apostila. Aí semana que vem eu vou corrigir eles. Por que eu quero que copie? Apesar de ter o material lá, porque eu quero que você registre isso aqui no caderno, para valer como nota depois. Tudo que eu pedir, faça, viu? Porque voltando, eu vou avaliar. Se eu tiver que fechar o bimestre à distância, aí eu vou pensar em como fazer alguma atividade para valer nota, tá? Exercício 7 e 8 do material que está lá no Google Sala de Aula. Nosso meio de comunicação oficial é pelo Google Sala de Aula. Eu não vou responder perguntas pelo grupo de WhatsApp. Eu estou no grupo de WhatsApp, o número que está lá nem é o meu pessoal, é o lá da escola que eu coloquei. Então, não fico com ele. Hoje eu estou com ele porque só para entrar em contato com vocês. Mas o meu contato no grupo é só para mandar o link e tirar a dúvida de como entrar no Google Meet para fazer a conferência. As outras perguntas serão respondidas somente pelo Google Sala de Aula, que é onde eu estou 24 horas, tá? Incentive os amigos de vocês a participarem dessa aula. Aqui a gente está tendo a mesma oportunidade que a sala de aula. Eu acho que fica até melhor, porque a gente produz mais aqui. Vocês conseguem conversar comigo ao mesmo tempo, em tempo real. Podem perguntar, tirar dúvida, né? Então é muito importante participar da videoaula.
Eu estou fazendo muitos esforços para dar a qualidade que vocês merecem, tá? Não é fácil preparar esse conteúdo aqui, dá muito trabalho. Então, por isso eu gostaria que vocês levassem a sério, porque vocês vão fazer o Enem no final do ano, e eu não gostaria que, pelo menos física, vocês falassem, poxa, eu perdi tempo. Então, nós vamos tocar o barco aqui do mesmo jeito que fosse presencialmente em sala de aula. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Bom, vou finalizar a gravação. Finaliza a gravação agora.